pinga na minha conta todo mês R$ 287 só de XPLG. É meu aluguelzinho. E eu vou te contar tudo, cara. Você vai saber de tudo. Quantas cotas eu precisei comprar e qual o valor que eu investi para ter esse rendimento. Obviamente que eu não tenho só XPLG na minha carteira. Eu tenho vários outros fundos imobiliários. É uma carteira diversificada como tem que ser. Mas hoje a gente vai falar do XPLG 11, saber tudo que ele traz, tudo que ele oferece. E eu vou trazer para você também aqui as vantagens de se investir em fundos imobiliários como um todo. Então já bate no sininho aí, meu amigo, já se inscreve para você seguir acompanhando os resultados das operações que eu trago aqui para você. Então bora lá. Eu recebo atualmente de XPLG 11 R$ 287, como eu falei para vocês aqui no começo desse vídeo. E como esse fundo, como esse queridíssimo FII, paga 82 centavos por cota, eu precisei comprar 350 cotas para receber R$ 287. E o meu preço médio de XPLG, que é quanto eu paguei por ele, é de R$ 90,80. Então, eu precisei desembolsar R$ 31.780 para comprar aquelas 350 cotas. Então você já sabe que eu recebo R$ 287 por mês. Para a gente saber o quanto eu recebo por ano, a gente vai multiplicar por 12, que dá 3.444. Então esse é o valor que eu recebo de dividendos por ano. Então agora, para eu calcular o meu percentual de retorno, o valor eu já sei quanto eu recebo, que é 287 vezes 12, que dá 3.444. Agora eu quero saber o percentual de retorno que eu tenho, porque eu pus 31.780, né, para comprar as 350 cotas, que me rendem 3.444 anual. Mas qual é o percentual disso? Então a gente vai fazer uma conta para isso, que é qual? A gente vai pegar o valor recebido anual, os 3.444, dividido pelo valor aplicado, que são os 31.780, vezes 100. É a famosa regra de 3, meu amigo. Isso dá um dividendo anual de 10,84%. É quase a Selic, cara. A Selic está pagando 13,25. Só que, se você aplicar num CDB, que vai te pagar o CDI aí, que é praticamente a Selic, você paga imposto de renda em cima do capital ganho. E nos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Você não paga imposto de renda pelos dividendos que você recebe. E ainda por cima, você tem todo o potencial de valorização do ativo. E na renda fixa não. Rende só aquilo e ainda aquilo que rende, você paga imposto de renda. Mas como eu prometi que a gente ia dar uma analisada no XPLG, vamos puxar aqui os indicadores dele. XPLG está cotado hoje a 92,88 e está pagando um dividend yield de 10,18. O meu dividend yield é um pouco maior, a 10,84. Por quê? Porque eu paguei menos pelo valor da cota. Então, o meu dividend yield on cost é maior. Bom, está aqui com PVP de 0,87. Está bem descontado esse fundo. Esse indicador aqui, o P sobre VP, ele tem um grande peso em se tratando de fundo de tijolo. Por quê? Porque são imóveis físicos. Então, é como se você estivesse comprando um apartamento de R$1 milhão por 870 mil. É um desconto real. Bom, e seguindo aqui, XPLG é um fundo de tijolo do setor de galpões logísticos e tem um valor patrimonial de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Tem 3,5% de vacância, que é uma vacância baixa, bem controlada, que não prejudica o rendimento do fundo. Aqui eu trouxe um comparativo entre o XPLG e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Esse índice aqui, ele retrata a média de todos os fundos imobiliários da Bolsa. Então aqui a gente pode ver que o XPLG ele tem um rendimento superior a essa média. Agora, quanto aos imóveis desse fundo, ele tem uma boa diversificação geográfica. Você vai ver aqui, ó. Tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Estão espalhados aí pelas principais regiões do país. E aqui a gente tem a lista de todos os imóveis que você se torna dono quando você compra uma cota desse fundo. E entre os inquilinos mais conhecidos, que são quem ocupa esses nossos imóveis, a gente tem o centro de distribuição dos supermercados Dia, Leroy, Lojas Renner, Via Varejo, que é as Casas Bahia, centro de distribuição locado para o Mercado Livre, Panasonic, Unilever, B2W, que é as lojas americanas, entre outros. Uma coisa importante que eu preciso contar para você aqui é o seguinte: é muito importante que você verifique, quando você for analisar um fundo aí para você comprar, que esse fundo tem uma boa diversificação de imóveis, mas também
tem uma boa diversificação de inquilinos, cara. Porque existem fundos imobiliários que têm 80% dos imóveis locados para um mesmo inquilino, para uma mesma empresa. E aí, se der algum problema com essa empresa, a inadimplência vai afetar duramente aí os rendimentos do fundo. Então, aqui no caso de XPLG, embora tenha as lojas americanas aqui também, mas tem inúmeros outros grandes clientes que mantêm a média de rendimentos do fundo. Se der problema com um inquilino, mas você tem 30, você não vai sentir tanto e não vai afetar tanto assim o fundo. Então é muito importante que você verifique isso. Então, XPLG, no meu ponto de vista, é um dos melhores fundos de tijolo do setor aí de galpão logístico. Inclusive, está bem descontado agora, pagando um ótimo dividendo. Porque quanto mais barato você paga na cota, maior é o seu dividendo. Como ele paga 82 centavos por ação, quanto mais barato você paga por esses 82 centavos, melhor fica a sua relação retorno sobre o capital investido. E olha só, deixa eu te contar por que eu gosto tanto de fundo de galpão logístico. Por dois motivos principais. O primeiro é o comércio eletrônico, que cresceu muito, mas muito mesmo. Vai crescer ainda mais e veio para ficar. E esse comércio eletrônico, para que ele funcione bem, ele precisa de galpões eficientes e em localização estratégica, que é o caso dos imóveis de XPLG. E o segundo motivo é que essas empresas que locam esses galpões costumam assinar contratos longos de 5 a 10 anos até 15 anos. E isso garante para a gente uma boa previsibilidade de dividendos. E qual é o principal risco de qualquer fundo de tijolo? Meu amigo, tudo tem prós e contras. E o importante é você conhecer bem os contras, para saber se vale o risco. Mas o principal risco é caso algum inquilino rescinda o contrato de locação ou não renove. Aí o que vai acontecer com isso? Vai aumentar um pouco a vacância do fundo, fazendo com que os dividendos deem uma caída temporariamente, até o fundo locar o espaço para uma outra empresa. Mas olha, honestamente, para mim, que migrei da locação de imóveis para a bolsa, esse é o menor dos problemas. Porque quando você compra um apartamento para alugar, para te gerar essa renda, que era o que eu fazia. Antes de entrar na bolsa, eu comprava apartamento, alugava para me gerar essa renda passiva. Só que aí, cara, o seu inquilino sai, você só tem ele. Seu inquilino foi embora, a sua vacância é 100%. Você não recebe nada. Aí você vai pintar o apartamento, dar aquele tapa para colocar para alugar de novo. Só que aí já foi uns 2, 3 meses que você recebeu zero, 100% de perda. E tem mais. Com o imóvel físico seu, você precisa lidar com o inquilino que não paga. Aí você vai me falar assim, mas você tem imobiliária. Verdade. Só que quando o inquilino para de pagar, você tem que pressionar a imobiliária para que a imobiliária cobre o inquilino. E com fundo imobiliário, o gestor cuida de tudo para você. Você só recebe o dividendo. E como eu te falei, eu fiz esse movimento. Eu vendi o apartamento que eu tinha alugado e comprei tudo de fundos imobiliários e ações. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você. E nesse vídeo eu conto todo o resultado que eu tive. O quanto que eu pegava com a alocação do apartamento, o quanto que eu passei a pegar com os fundos imobiliários e ações. É uma experiência bem interessante que, se você tiver curiosidade, eu acho que vale a pena você visitar. Eu estou deixando no card aqui em cima. E voltando aqui para os fundos imobiliários, quando um grande inquilino desocupa algum galpão, seu rendimento cai um pouquinho ali, às vezes 5, 10%, 15%, mas daqui a pouco o fundo já aloca novamente aquele galpão e volta tudo ao normal. E detalhe, os fundos imobiliários pagam direto na sua conta e sem atraso. Isso é muito bom, é uma previsibilidade muito boa. E te digo mais, hein? Quando o fundo tem galpões estratégicos mesmo, bem localizados, como é o caso desses de XPLG, quando o inquilino rescinde ou decide não renovar o contrato, já tem outro esperando para entrar. E às vezes você nem sente essa troca. Bom, e só reforçando aqui a diversificação. Obviamente que eu não tenho só XPLG, como eu já falei para vocês no começo do vídeo. Eu tenho vários outros fundos imobiliários, de shoppings, de lajes corporativas, também tenho um pouco de fundo de papel. Então, meu amigo, quando você for montar a sua carteirinha de fundos imobiliários, diversifique para você se proteger. Se você só compra um e dá um bug com ele, dá um grande BO com esse fundo, você sente a porrada. Agora, se você tem 15 e um balança, você quase que nem sente. Um outro ponto importante, um detalhe muito interessante que eu preciso trazer para você, falando aqui em investir em fundos imobiliários, que é a proteção contra a inflação. Esses aluguéis de galpões logísticos, de shoppings, de lajes corporativas, até imóveis residenciais, eles são reajustados pelo IGPM.
ou então pelo próprio IPCA. Tem contratos sim de locação que são reajustados pelo IPCA, o que ajuda você a manter o poder de compra dos seus dividendos. Então, resumindo o papo aqui para o vídeo não ficar tão longo, é isso. Fundo de tijolo, especialmente do setor de galpão logístico, é ótimo, mas desde que o fundo tenha imóveis com localização estratégica, tenha uma boa gestão, que é muito importante, pague bons dividendos e que você consiga comprar com desconto, com P sobre VP abaixo de 1. Fechou? Então, meu amigo, era isso daí. Se você curtiu esse papo sobre fundos imobiliários, essa análise prévia que a gente fez sobre o XPLG, já bate no sininho aí para se inscrever no canal, para seguir recebendo esses conteúdos informativos, para você tomar sempre a melhor decisão para você, para sua carteira e para o seu plano da liberdade financeira. Super valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.